Toda essa reação por parte do governo, presidente Lula, presidente do PT, Gleisi Hoffmann, senador Randolph Rodrigues, internamente dentro do governo federal e equipe econômica, aconteceu depois que o Banco Central manteve a taxa básica de juros Selic em 13,75% ao ano. A manutenção em si não foi nenhuma surpresa, mas o comunicado não veio no tom esperado e ainda deixou dúvidas se o Copom vai cortar os juros já na próxima reunião. No texto, o Banco Central defendeu cautela e parcimônia. A decisão pela manutenção da taxa de juros foi unânime entre os membros do Banco Central, mesmo em meio à pressão do governo e do setor privado para o início de ciclo de cortes da Selic e depois dos últimos dados recentes, inclusive mais positivos, sobre a inflação aqui no Brasil. O comunicado diz que a conjuntura atual, com o processo desinflacionário que tende a ser mais lento que as expectativas também ali desancoradas, acabam seguindo ali, demandando ainda mais cautela e parcimônia. No comunicado, o trecho ali foi retirado, naquele trecho do último comunicado que trazia o aviso que não hesitaria, o Banco Central não hesitaria em subir os juros caso o processo de queda da inflação não ocorresse da forma esperada. Este trecho foi retirado aí do comunicado, porém, por um outro lado, ele acabou incluindo que os passos futuros da política monetária vão depender da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica. Depende também das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. O comunicado aí, Felipe, acabou trazendo aí, frustrando muito as expectativas, principalmente em relação a essa sinalização para uma queda em agosto. Não houve, essa queda aí, essa sinalização clara. É claro, ainda pode haver, mas não há aí, muitos já começam a se trabalhar que esse início de corte não venha em agosto, que venha nas futuras reuniões. Há uma grande expectativa, havia uma grande expectativa, agora traz aí um sentimento de frustração. Vi muitos comentários, inclusive, de muitos especialistas ali, que o Banco Central, na verdade, mais conservador, vamos dizer assim, tomando muito cuidado em relação a uma potencial ali, pressão ainda inflacionária. Como a gente tem falado também, foram as falas ontem de Jerome Powell nesta linha, a gente tem visto, depois nós vamos falar aqui, outros bancos centrais subindo. Hoje a gente teve aí a política monetária ajustada lá do Reino Unido, maior do que a expectativa, muitos preocupados ainda em relação a esse comportamento inflacionário, um repique, e o Banco Central trazendo aí neste comunicado mais duro, interpretado por alguns, principalmente em relação a este comunicado, acabou aí, de certa forma, frustrando as expectativas. E eu até vi um comentário interessante que o Campos Neto conseguiu unir esquerda, centro e direita, agora todos na mesma cobrança, na mesma linha ali, aumentando o tom em críticas à política monetária. Interessante, Paula, esse comentário, porque dá a impressão de que ninguém está feliz com o atual patamar da taxa de juros, justamente pelo fato de que já está bastante restritivo. São 7 reuniões consecutivas de manutenção de taxa de juros. Desde o ano passado, a taxa de juros já está em 13,75 e a gente percebe em vários setores da economia essa pressão, justamente porque juros altos acabam tirando o dinheiro de circulação, acaba deixando o crédito mais caro, acaba fazendo com que investidores não façam seus movimentos no mercado de renda variável e acabem sendo protegidos por um mercado de renda fixa mais pujante, digamos assim. Então, diminui rentabilidade do mercado de ação, também inibe a abertura de capital por meio de IPO, afasta os investidores, enfim, deixa o crédito mais caro, penaliza as empresas que precisam de crédito para poder se desenvolverem. Inclusive, existem relatos aqui da própria Confederação Nacional da Indústria, dizendo que o juro nesse patamar é proibitivo para as companhias, para as indústrias poderem crescer, poderem se desenvolver, poderem ter, inclusive, competitividade.
Mas é um fato, né, Paula, de que o Banco Central manteve a sua postura, né, de manter o patamar restritivo, olhando em horizontes relevantes. O Banco Central, inclusive, tem falado bastante sobre a ancoragem ou desancoragem das expectativas de inflação, que apenas vai conseguir fazer o movimento de queda de juros quando essas expectativas estiverem novamente ancoradas. Quando a gente percebe, né, a expectativa de 2023, segundo o Boletim Focus, está praticamente perto dos limites ali das metas de inflação. Quando a gente percebe em 2024, o Boletim Focus também deixa ali a meta de inflação muito próxima do que é a expectativa, muito próximo do que é a meta de inflação do Banco Central. E a desancoragem começa a partir de 2025. Então, e 2025, claro, existem tantas variáveis, tantas coisas que podem acontecer no Brasil e no mundo até lá, que fica até um pouco difícil de ancorar, evidentemente, essas expectativas lá em 2025. Claro, se o arcabouço fiscal passar da forma que está agora, indo de volta para a Câmara dos Deputados, e se ele vai ser executado da forma que foi proposto pelo governo federal. Além disso, se o governo vai conseguir realmente reduzir o déficit primário no começo do ano, no final do ano que vem, já em 2025 começando a ter um superávit primário. Então, existem muitas variáveis que acabam colocando dúvidas na cabeça do Banco Central. Ninguém esperava, Paula, que o Banco Central fosse sinalizar textualmente, vamos cair os juros em agosto. Mas sinalizações talvez um pouco mais claras de que isso pudesse acontecer. E o Banco Central não fez essas sinalizações. E isso acabou frustrando muito, não só o governo, né, mas o mercado como um todo. Porque eu li alguns comentários, Paula, no sentido de que o Banco Central ele fala de uma expectativa, né, de uma ancoragem de expectativa, e que o mercado financeiro estaria desancorado dessas expectativas. Só que o mercado financeiro, a gente viu, inclusive, pelos boletins Focus do ano passado e, inclusive, desse ano mesmo, que o mercado financeiro não estava muito correto nas suas percepções. Tanto que vem revendo as projeções ao longo de semana após semana, essas revisões. Então, o Banco Central leva em consideração as expectativas do mercado. O mercado tem sido equivocado em algumas percepções. E o Banco Central agora está frustrando as expectativas do mercado, que já imaginava uma redução em agosto do juro. Então, parece que esse jogo ou essa dança entre o Banco Central e o mercado não está sendo propícia, não está sendo benéfica para ninguém. E isso pode, e claro que deve, impactar o mercado hoje, que vai penalizar algumas empresas, principalmente as empresas que são mais sensíveis aos juros. A gente deve ver uma movimentação na curva de juros ao longo do dia de hoje, justamente por conta dessa desancoragem da expectativa. O Banco Central frustrou a expectativa do mercado e o mercado agora vai ter que recalcular, vai ter que reprecificar as suas expectativas. Felipe, vale reforçar, né, que esta foi uma decisão, inclusive, unânime por parte de todos os diretores do Banco Central. As críticas vêm ali, né, ao representante do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. A gente ouviu agora Lula, né, aumentando o tom, falando que a responsabilidade realmente é do Senado por ter, né, ali que o Lula não tem, né, interferência em relação ao Banco Central. Vale reforçar, né, na visão ainda de muitos analistas políticos, né, essa briga ali entre Banco Central e governo, né, não consegue aí, de alguma forma, trazer impacto em relação a alguma sinalização, que o Banco Central tem sido muito técnico. O próprio Lula trouxe ali, e a própria Gleisi, né, naquele comentário que a gente viu ali no Twitter, falando que são diretores bolsonaristas e que estariam fazendo aí de propósito, teoricamente, né, ela deu essa sinalização nesses comentários dela, com o intuito justamente de trazer aí uma piora no cenário econômico. Só que vale reforçar que o mesmo Banco Central, a mesma diretoria, a mesma composição, subiu os juros no ano eleitoral, né? Como ela trouxe aqui, que são diretores bolsonaristas
bolsonaristas, se fosse exatamente por essa linha de raciocínio, eles não teriam subido juros, porque a gente sabe aí o quanto isso impacta na popularidade do atual governo, tanto que prova disso é que eles realmente estão aí preocupados agora e criticando o Banco Central, o Roberto Campos Neto, como se estivesse atrapalhando, né, essa perspectiva para a imagem do atual governo. A mesma diretoria foi a que subiu juros em ano eleitoral, que também acabou atrapalhando ou tendo reflexo, vamos dizer assim, nessa mesma linha de raciocínio que ela usou para o antigo presidente Bolsonaro. Ou seja, né, as críticas elas vão existir, faz parte aí do jogo, são as peças dos tabuleiros, é assim que se joga, né, o jogo segundo a análise política de muitos especialistas, mas vale entender, né, que na verdade o Banco Central está muito preocupado, principalmente em relação aos núcleos. Não que a gente esteja tendo, né? A gente tem visto um movimento de queda, de desaceleração em relação ao processo inflacionário, mas ainda há uma preocupação, segundo o Banco Central, em relação ao núcleo. Muitos especialistas dizem que há espaço. Ontem mesmo, o Pedro, né, que estava aqui com a gente, o Pepa estava aqui, falou que existe, sim, um espaço para o Banco Central cortar aí um pouco, pelo menos, trazer essa sinalização um pouco mais clara. O mercado ainda é descontente em relação ao time, né? Em relação ali de cortar esses juros. A expectativa, Felipe, agora está mais na ata, né? Na semana que vem a gente tem a ata aí a ser divulgada, que muitos acreditam que possa ser que na ata amenize um pouco este tom, né? Dependendo da reação agora que a gente vai ter, deixe de repente ali um pouco mais claro ou, né, trazendo ali uma sinalização mais real de que há a porta aberta para o início do corte em agosto. Vamos aguardar a ata, que vai ser na semana que vem, mas de uma forma em geral, né, a gente vê agora aqui que o comunicado de ontem ainda assim, né, deixou muita, não só o mercado, setor privado e o governo ali descontente, né, a própria reação hoje a gente vai ver daqui a pouco, inclusive nas curvas de juros no mercado como um todo e nesses setores, como o próprio Felipe falou, né, que são mais sensíveis aos juros. Embora os diretores tenham retirado ali do texto aquela palavra, né, o risco de um possível aumento da Selic, somente o fato do Banco Central pedir paciência e serenidade acabou irritando mais, né? O fato dele pedir paciência, serenidade na condução da política monetária deixou ainda dúvidas se realmente o ciclo do aperto vai cair ou não, né, em agosto, ou somente em setembro, ou, Felipe, muitas casas já começam a colocar ali na conta até a possibilidade para o ano que vem. Pois é, Paula, talvez, né, tenha toda essa situação envolvendo, né, do ano que vem, mas a gente segue de olho, inclusive nessa expectativa da ata para a semana que vem, para saber como é, né, que o Banco Central vai se posicionar. O que a gente tem visto de muitas reações, Paula, de muitas pessoas, é que o Banco Central acabou tomando algumas medidas equivocadas. Quando se olha em retrospectiva, muitos economistas, inclusive o Pedro Paulo, com quem falamos ontem aqui, diz que o Banco Central acabou tomando uma medida equivocada de levar os juros para 2%, né? Porque não necessitava. O próprio Alexandre Cabral, que está sempre aqui com a gente, fala sobre essa possibilidade do Banco Central ter se equivocado em levar o juro para um patamar tão baixo assim de 2%. Assim como teria se equivocado em levar para um patamar de 13,75%. E agora estaria tomando uma terceira medida equivocada, Paula, de manter os juros mais altos por muito tempo, justamente porque já teria condições para começar esse ciclo de afrouxamento monetário. Claro que existe uma grande questão, e o Banco Central ele deixa muito claro essa situação de ser técnico nessa situação, porque a gente vai falar daqui a pouco, o arcabouço fiscal, do jeito que ele está passando, ele abriria espaço para mais gastos. E o Banco Central tem essa percepção de que, ao elevar os gastos, nos próximos anos, ter mais gastos do governo, a inflação dispare, a inflação saia, né, desancore essas expectativas.
Também existe o fato de que agora, né, na próxima reunião, a gente já vai ter o efeito, né, passado daquela desoneração dos combustíveis. Então, esse processo deflacionário que a gente está vendo, né, no IPCA, ele também tem o componente da desoneração do combustível que a gente viu no ano passado e ele se encerra agora em julho. Então, a gente tem essa percepção de que a inflação caiu, vai começar a subir novamente. Então, o Banco Central quer monitorar isso. Tem a questão de ser um governo um pouco mais gastador, ou ter um perfil mais gastador, e com o Banco Central e com o governo, com o arcabouço fiscal, pedindo ali mais dinheiro para poder gastar. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco, a própria ministra Simone Tebet falou que precisa de 150 bilhões de reais para equilibrar as contas, para que o arcabouço fiscal dê certo. Então, de onde que vai sair esse dinheiro? Enfim, tem toda essa conjuntura, né, que acaba justificando a manutenção da taxa de juros, mesmo que, se for olhar, Paula, ou comparar com outras economias, o Brasil segue com o juro real mais alto do mundo, né? Enquanto a inflação gira ali em torno dos 5% e o juro 13,75%, é um juro real bastante elevado. E como o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, comentou ontem, né? Quanto mais a inflação cai, mesmo com a manutenção de juros, mais o juro real fica elevado. E isso acaba penalizando alguns setores da sociedade, isso acaba penalizando também o governo, que tem muitas das suas dívidas atreladas à taxa de juros e que vai pagando juro todos os meses em cima dessa taxa mais elevada. Se baixar a taxa de juros, o juro pago pelo governo, o gasto do governo poderia ser reduzido. Mas, como a gente sempre traz aqui, né, Paula? São questões técnicas do Banco Central e é muito saudável, inclusive, na minha opinião, que haja confronto, que não haja sempre consenso. Claro. Porque, assim, existe a equipe econômica que faz as suas contas, pensando, obviamente, nas contas públicas do governo, tem o Banco Central que pensa tecnicamente, é um colegiado de alta qualificação para ocupar o cargo que está ocupando. E ninguém imagina que deva haver consenso, mas os argumentos de lado a lado, eles precisam ser levados em consideração. Quando o Banco Central traz seus argumentos, a gente leva em consideração. Quando a equipe econômica ou alguns economistas que ficam fazendo contas e a gente conversa com eles, dão suas opiniões sobre por que derrubar a taxa de juros, a gente também leva em consideração e vai construindo, né, um argumento ou construindo uma opinião sobre esse assunto. Mas, é claro, é saudável. O que não pode haver é, de repente, falta de respeito e acusações na pessoa física do Campos Neto, justamente porque ele também sempre fala que é apenas um voto dentro de todo o colegiado.